Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60 de volta a mais um vídeo sobre histórias em quadrinhos publicadas nos Estados Unidos. E aqui eu vou fazer um review dos lançamentos de 10 de julho de 2026 da Marvel Comics, que foram lançados hoje lá nos Estados Unidos. Bom, o primeiro deles é Capitã Marvel Passado Sombrio, edição 3, Captain Marvel Dark Past Issue 3, que é uma minissérie escrita pelo Paul Jenkins e com arte do Lucas Werneck, e aqui está dividindo a arte com o Éder Messias. O Éder Messias prepara, ele desenha algumas páginas como desenhista convidado, e depois o Lucas Werneck, que é o artista principal da minissérie, assume a arte. Essa minissérie do Paul Jenkins, ela continua muito coesa, né? Ela continua muito interessante de acompanhar. Aqui temos a revelação de um vilão que está relacionado com a árvore genealógica da Karen Danvers, né? Da família Danvers, que era a Capitã Marvel. E esse vilão, nós temos toda uma história dele, de origem, né? E é muito interessante, né? Porque até mesmo o Paul Jenkins, ele tenta, né? Apresentar a militância, esse pessoal que às vezes ficam adotando pessoas de outra cor, né, que nem, por exemplo, uma família branca adotando pessoas negras, ou também, né, uma família que tem descendência de determinada etnia ali, acaba adotando imigrantes, né, enfim, né, essa formação, né, essa família que eles formam, que está muito relacionada com a esquerda, com a militância, com essa merda aí. Na minha opinião é uma merda, a pessoa que adota outras pessoas para colocar na família, que não faz parte do sangue delas, para mim é uma forma de destruir a pureza e a instituição sagrada da família, cujo sangue, né, o sangue mesmo da família deve ser preservado, na minha opinião, tá? E aqui o Paul Jenkins, ele conta a história desse vilão e faz com que nós, leitores, pelo menos eu aqui, acabe simpatizando com a história desse vilão, mais do que esse vilão, do que com a história relacionada com a Carol Danvers. Mas esse vilão está relacionado com a Carol Danvers, com a Capitã Marvel. Bom, não que a edição seja ruim, né? Mas se essa edição não trouxesse a origem desse vilão, que a gente agora a gente simpatiza com o vilão da história e não com o herói, né? Olha só que coisa interessante que a Marvel conseguiu fazer aqui atualmente, por conta dessa cultura woke, obviamente. A gente simpatiza mais com o vilão e não tanto com a heroína, né? Porque aqui a Capitã Marvel, ela fica subestimando o vilão, ela fica se achando demais. Aí o Paul Jenkins, né, como ele tem prática em escrever roteiros onde a mente do personagem acaba sendo toda fodida, acabam fragmentando a mente da personagem, né, com ataques extremos na psique da personagem. Ele tem praticidade em escrever esses roteiros e traz uma edição muito bem escrita, né? A narrativa é muito bem conduzida no que diz respeito à origem desse vilão da minissérie Capitã Marvel Passado Sombrio, que é o Profanador, né? Lá nos Estados Unidos é o Desecrator. Então é muito interessante essa edição, né? Eu avaliei ela como nota 9.1 de 10, porque o Paul Jenkins, ele ainda continua, mesmo ele prezando ali pela militância, mostrando o que os militantes fazem, né? Ele tem um pezinho ali, né, em prol da militância, mas o Paul Jenkins está construindo uma história onde a gente simpatiza com o vilão e não tanto com a heroína, né, mas com o vilão mesmo, né. Então a gente vê que a árvore genealógica da família da Carol Danvers, a família Danvers, está cheia de revelações. Aqui é uma minissérie relacionada com continuidades retroativas, retcons, todo esse grupo militante, né, que é o DNVR, um anagrama ali, né, que está relacionado com esse grupo militante, onde o pai da Karen Danvers acabou adotando pessoas para a família, e uma das pessoas que ele adotou acabou se revoltando, né, vendo o que a família Danvers se tornou. Então eu achei isso bem interessante aqui, construído pelo Paul Jenkins. Capitão Marvel Passado Sombrio, edição 3, eu avalio como nota 9.1, continua uma minissérie muito interessante. E aqui nós temos aqui Demolidor 3, da feminazi Stephanie Phillips, e com arte, né, do Grant Lee Garbett, que já fez uma participação especial numa edição do Immortal Hulk, que é Immortal Hulk número 6, né, lá fora dos Estados Unidos, Immortal Hulk Issue 6. Então é mais uma edição onde muitos, né, se perguntam, onde vai chegar isso? É porque não acontece muita coisa. Temos um assassino serial que coleciona os olhos de suas vítimas, até tem momentos viscerais ali por parte do Lee Garbett, né, da arte do Lee Garbett e também de toda a equipe criativa. Ele coleciona os olhos
de suas vítimas, e agora o próximo ataque que ele está direcionando é para o Matt Murdock. E toda vez que o Demolidor se envolve ali, né, tentar, né, proteger, né, o lado dele, que é o Matt Murdock, e esse assassino, ele causa um dano no Demolidor. E aqui muita gente reclamou, né? Pô, por que colocar o Homem-Aranha numa história do Demolidor, onde ele faz uma pequena aparição? Bom, o Homem-Aranha aqui só serve como um guia para o Demolidor, onde a psique dele tá meio fudida, a mente dele tá meio fudida, né? Ele ficou paranoico, o Matt Murdock, o Demolidor, por conta do que esse assassino, né? Chamado de The Omen, aqui no Brasil, presságio, prevê o futuro, uma espécie de profeta, né? Ele acaba fazendo com o Demolidor. Então o Homem-Aranha tem uma pequena participação aqui. Temos um breve retorno do Ben Urich, né, que trabalha naquele jornal ali, onde o Matt Murdock, ele, na verdade, o Demolidor, né, ele tenta convencer o Ben Urich a ser o jornalista dele, e o Matt Murdock agora precisa de um advogado para representá-lo, porque está sendo acusado de crime, e estão acusando o Matt Murdock de estar ligado com essa série de assassinatos que foram provocados por esse vilão, que é o presságio de Homem. Bom, a feminista aqui, Stephanie Phillips, que acho que pessoalmente é uma mulher bem nojentinha, ela bloqueia quem não concorda com ela, os fãs dela são todos idiotas, feminazes, né, feministas, tudo gay, lésbica, tudo isso aí. A mulher foi pra Marvel pra isso mesmo. Bom, ela não explica até hoje, né, o porquê que o Matt Murdock está exercendo a profissão de professor, está ensinando a lei para alunos, né, minorias idiotas, acéfalas, que estão cagando para isso. Então até agora a escritora, essa feminista Stephanie Phillips, ela não explica o porquê do Matt Murdock ter desistido da profissão dele como advogado, né? Ele é um advogado renomado. Por que agora o Matt Murdock está exercendo a profissão de professor para uma minoria? Será que é porque ele está ensinando para a minoria acéfala? Bom, só pode ser aquela pautazinha de esquerda militante que uma feminista ela tem, né? Ela tem toda a praticidade em colocar aqui na série regular do Demolidor, que é o Run. Bom, continua interessante, dou uma nota 8.9, que salva muito aqui é a arte do Lee Garbage e também a equipe criativa, que é bem obscura. Bom, a próxima aqui da Marvel, a última desse vídeo, é Gata Negra, Black Cat, edição número 11, tá? Que teve a participação do Justiceiro, né? Um arco que tem a participação do Frank Castle, o Justiceiro. Agora aqui, né, nessa série da Gata Negra, né? Uma outra série que tá até interessante de acompanhar, uma história meio bobinha. O Justiceiro, o Frank Castle, ele está numa missão ali, né? Com o propósito dele, né, como justiceiro. Aí depois ele se depara com um cachorro de rua bem desnutrido, ele adota o bichinho, e quando o bichinho, né, se torna companheiro do justiceiro, chega a Gata Negra ali e atropela o cachorro e mata o cachorro, né, acidentalmente, porque ela não fez por querer, porque a Gata Negra estava em fuga, escapando de uns caras ali, de uns traficantes, né, enfim. Daí o Justiceiro fica nervoso e decide, né, dar fim na Gata Negra, porque ela matou o cachorrinho dele ali, né, enfim, né. Aí, né, enfim, a gente vê, né, a motivação do Justiceiro aqui, mas é meio jogado na cara, né? Tudo bem, ele se sentiu muito com a perda do cachorro, mas parece que a história também tem como objetivo mostrar outras coisas do porquê também que o Justiceiro quer que a Gata Negra fique sob... ele quer prender a Gata Negra, né? Ele está aprendendo ali a Gata Negra. A Gata Negra, né, a Felícia, ela tenta convencer o Frank Castle que essas atitudes do Justiceiro só vão prejudicar, mas o Frank Castle não tá nem aí, né? Ele já tá meio assim por causa que morreu o cachorrinho ali, e também estava na procura da Gata Negra, e parece que depois a história vai partir para algo bem interessante. Bom, uma história que eu avalio como nota 8.9, a arte é aceitável, é um arco da Gata Negra, Black Cat, que eu estou acompanhando, né? Enfim, vamos ver, né, se as motivações do Justiceiro vai além, né, da morte de um cachorrinho ali, que a gente sabe, depois que a Gata Negra atropelou acidentalmente. Mas, pô, vamos falar a verdade, acho que nem deveriam colocar o cachorrinho ali. O Justiceiro tá mais, né, de que focaram no Justiceiro matando bandidos, né, mas até naquele episódio especial da Disney ali, né, Justiceiro One Last Kill, mostra ali o Justiceiro matando o cara porque o cara fez maldade com o cachorro, então não deixa de ser justiça que ele faz ali, né, porque o Justiceiro é o assassino dos assassinos. Bom, aqui o último vídeo, alguns lançamentos da Marvel, né, até agora da Marvel.
Enfim, né, eu já vou resenhar aqui. Também saiu o Conan Dragoneiro número 2, tá? Mas, enfim, né, complementando aqui, né, embora o vídeo seja só de lançamentos da Marvel, saiu o Conan Dragoneiro número 2, também continua sendo uma minissérie bem legal. O Conan ali unindo parcerias com o Caçador de Dragões, né, que é o Dragoneiro. O Conan no mundo desse Dragoneiro ali, só que aqui já é um lançamento da Titan Comics, então eu vou deixar passar aqui, depois eu comento mais sobre esse lançamento do Conan, né? Na verdade, do Conan em crossover com o personagem Dragoneiro, né? Publicado pela Titan Comics, quando sair outras edições dessa minissérie. Por enquanto aqui os lançamentos são só da Marvel, são esses que eu acabei resumindo aqui, são ter lançamentos bons, né? Enfim, mas também não são lá aquela coisa, né? Alguns aí que exigem mais, pode ser que não tenham tanta paciência para acompanhar, mas eu acho que o melhor deles aqui continua sendo a Capitã Marvel do Paul Jenkins e o Lucas Werneck, beleza? Fiquem ligados no canal Tape 60 que futuramente eu volto com mais outros vídeos. Eu sou o Tape 60 e você está no canal Tape 60. Falou!